no dia 10 de março é comemorado o Dia Mundial do Rim. Ações em todo o mundo foram divulgadas para incentivar e também levar informações de prevenção das doenças renais. Este ano, o tema é A prevenção da doença renal começa na infância. E eu converso sobre esse assunto com a médica nefropediatra, a doutora Mariana Tanaka. Tudo bem, doutora Mariana? Tudo bem, Soraya? Tudo certo, seja bem-vinda. Vamos começar falando sobre a doença renal crônica em crianças. Ela é relativamente rara e quais as consequências? A doença renal crônica, ela não é que ela é relativamente rara. As doenças renais são comuns. Só que nem sempre ela vai virar uma doença renal crônica. E as consequências dela é comprometimento no crescimento, desenvolvimento da criança, na expectativa de vida dela. E às vezes acaba também o problema renal comprometendo outros órgãos. Tá, e como que os pais podem perceber que algo não vai bem? Quais são os sintomas, quais são as primeiras observações a serem feitas numa criança que está desenvolvendo esse tipo de problema? Assim, a gente conta muito até com o pediatra geral nessa idade, porque muitas vezes é o pediatra que percebe que tem alguma coisa diferente. Mas os pais também podem perceber. Então, aquelas crianças que têm primeiro episódio de infecção urinária muito novinho, com menos de 2 anos de idade, ou aquela que apresenta infecções urinárias de repetição, ou mesmo aquela que tem uma disfunção na dinâmica miccional, ou seja, não sabe controlar ou perde xixi por vários motivos. Além disso, uma urina espumosa, para a gente pensar que tem proteína, ou uma urina com sangue, são alguns dos sinais de alerta. Outros, aquelas crianças pequenas que não conseguem ter um ganho pondero-estatural adequado, que têm vômitos frequentes, desidratações frequentes e idas às emergências, devem passar com o especialista. Perfeito, tem que ficar observando tudo isso, né? E de que forma, vamos falar um pouquinho dessa campanha mundial, de que forma o Dia Mundial do Rim, ele impacta os números que temos hoje no país? Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desses números também. Isso, assim, cerca de 10% da população mundial tem algum tipo de doença renal. E anualmente, milhares de pessoas morrem por complicações da doença renal crônica. Para você ter ideia, o censo brasileiro, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, estima que em 2013 existam 703 unidades renais cadastradas, ou seja, cerca de mais de 104 mil brasileiros fazem terapia dialítica. Desses, uns 1.200 a 1.500, que varia, tem aquela margem de variação, são crianças. No Brasil, a gente é muito diferente entre as regiões, por conta do desenvolvimento e tudo, a gente observa que é mais frequente os casos de diálise e identificação de doença renal crônica no sul e no sudeste. Aqui, por exemplo, na região sul, cerca de 15.600 brasileiros fazem diálise. E destes, 234 são crianças ou adolescentes. Puxa vida. Quando a gente fala em crianças, em tratamento especializado para criança, a gente vê que existe uma carência de profissionais nessa área, em específico na área de nefrologia, pediátrica. Por que existe essa defasagem? Primeiro porque não é uma especialidade muito difundida, muito divulgada. É uma especialidade difícil, muito específica. Então, muitas pessoas que até são pediatras acabam ficando naquela pediatria geral. Tem poucos lugares também com residência para nefrologia, se concentra mais em São Paulo, aqui no país. Tem outras regiões? Tem, mas a gente não vai ter o porte que a gente tem de lá. Certo. A gente estava conversando antes aqui de começar a gravação, na questão da diálise, na questão do próprio transplante, E você muito animada, falando da animação da doutora Ri também, que é uma das responsáveis aí pela permanência da doutora Mariana aqui em Cascavel. O que vocês estão planejando? Eu fiquei animada em saber que, quem sabe, nós poderíamos contar com transplantes renais infantis aqui em Cascavel. E essa é uma excelente notícia, já que Cascavel é um polo médico, nós temos abrigado aqui diversas especialidades e serviços fantásticos. Conta um pouquinho o que vocês estão projetando. Na verdade, assim, a Ri é um exemplo, eu trabalho com ela na Renal Clean e ela há 30 anos fez o primeiro transplante renal em adultos junto com o Dr. Milton Tanaka. E eu
fiz minha formação em São Paulo, em nefrologia pediátrica, tenho bastante experiência em diálise e o meu esposo, ele é urologista pediátrico e ele não só tem essa experiência com a urologia infantil, como ele também se especializou em transplante renal infantil. Então, assim, um objetivo de vida, né? Um compromisso com a região. Não só diagnosticar precocemente, atender essas crianças por essas diversas patologias, mas sim no futuro poder fornecer um tratamento dialítico a quem precisa, daqui da região oeste do Paraná, ou mesmo nos próximos anos ter transplante renal, uma vez que hoje em dia essa modalidade de tratamento só é encontrada em Curitiba, né, e em grandes centros. Imagina o desgaste da família, né, do pai e da mãe. Além de enfrentar o diagnóstico, que não é uma coisa nada fácil, ainda ter que se preocupar em levar a criança, acompanhar a criança, ir para uma cidade estranha, com pessoas estranhas, profissionais que não conhece e ficar lá por quanto tempo, até que tudo se resolva, né? Então, realmente é uma necessidade. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão em casa e que ainda não têm aquele discernimento sobre a importância dos rins e como é importante nós mantermos esses órgãos saudáveis, né? Eu não sei, eu até acho interessante a gente comentar aqui sobre os fatores causadores de doenças renais crônicas e até para as pessoas terem essa questão da prevenção de uma forma mais latente no dia a dia, né? No emprego, na prática do dia a dia mesmo. Então, a doença renal crônica, ela tem causas diferentes de acordo com as faixas etárias. Nas crianças menores, a gente observa que as malformações do trato urinário congênitas e as doenças hereditárias são as principais responsáveis pela evolução para a doença renal crônica. Nas crianças maiores e adolescentes, tem um grupo de patologias chamado glomerulopatias que vão ter um certo destaque. Nos adultos, a hipertensão e o diabetes são as principais causas. Contudo, essas duas condições podem ocorrer em qualquer faixa etária, inclusive nas crianças. E com relação à prevenção, a Sociedade Brasileira de Nefro, ela criou 8 regrinhas que ela chama de ouro, para a gente ter funcionamento dos rins saudáveis, que seria a prática regular de atividade física, controlar os níveis de açúcar para evitar uma evolução para um diabetes, monitorar sempre a pressão arterial, ter uma alimentação saudável, beber bastante líquido, evitar fumar nos casos dos mais velhos, evitar tomar medicações sem prescrição e ter um acompanhamento regular com um especialista. É o básico, né? São regras de ouro mesmo. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na sequência tem muito mais informação com a doutora Mariana Tanaka sobre o Dia Mundial do Rins. Tem que ficar ligadinho nessas dicas. A gente volta rapidinho. A Ótica Araújo oferece excelência no atendimento e qualidade em óculos solares e de grau. Possui tecnologia de ponta, Roya e Varilux para tirar medidas digitais em 3D diretamente na armação escolhida, eliminando possíveis erros e proporcionando exatidão na confecção de seus óculos. A equipe da Ótica Araújo é uma das equipes de técnicos em óptica mais antiga da cidade. Ótica Araújo. Aqui o cliente negocia com os proprietários. Médicos de Cascavel e região, dias 18 e 19 de março, acontece o 2º curso teórico-prático de endometriose intestinal, realizado no Hospital Gênesis, em parceria com a Gastroclínica Cascavel. O evento contará com palestras, mesas redondas e cirurgias ao vivo. Não perca esta oportunidade de aprendermos juntos, trocarmos experiências e aprimorarmos ainda mais a nossa técnica. Mais informações acesse endometrioseintestinal.com.br. Gran Caça Móveis, transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931, esquina com a Rua São Paulo. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria.
Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Estamos de volta na entrevista da semana, conversando com a médica nefropediatra, a doutora Mariana Tanaka, que é cearense, né? Teve a formação em São Paulo e aí encontrou um cascavelense e ficou por aqui, né? É isso, doutora? É isso. O que tá achando de Cascavel? Já está aqui há quanto tempo? Eu cheguei em agosto de 2015, mas eu já conhecia, eu conheci Cascavel na época do namoro. Certo. E eu gosto muito de Cascavel, eu acho a cidade muito gostosa, agradável para você cuidar e construir uma família, que as pessoas acham muito atenciosas. Não sei se eu vim da dinâmica corrida de São Paulo, acho todo mundo aqui muito tranquilo, Sai muito do acolhedor. Susto, né? Sai do susto de É uma São vida Paulo, mais tranquila. Sem dúvida. Que bom. Doutora Mariana, o que é doença renal crônica e como é feito o tratamento? A doença renal crônica é a perda progressiva da função dos rins. Então, assim, o rim, como ele é responsável pela filtração do sangue, com o tempo, com a evolução da doença, ele vai perdendo a sua função de filtrar. E assim, impurezas, toxinas começam a ser acumuladas no nosso corpo, prejudicando órgãos como o coração, o cérebro, músculo, dentre outros. E quais são os números da doença em Cascavel e região? Existe um levantamento? Isso aqui há pouco tempo, né? Mas tem algum tipo de dado oficial? Dado oficial não tem. Para até divulgar extraoficial, que está sendo feito um levantamento atualmente pelo coordenador, né, de pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o Dr. Paulo Koch, e a coordenadora do departamento de nefropediatria, que é a doutora Maria Goretti. Eles estão fazendo um levantamento nacional, né, caracterizando cada cidade, quantos são os renais crônicos, que a gente tem muito por região. Então eles estão nesse projeto agora, acho que vai sair em breve um estudo multicêntrico, acho que vai ficar um estudo bem completo, a gente vai ter números mais reais. O que a gente sabe da região sul é que 15.600 e um pouco mais brasileiros são submetidos à terapia dialítica. E desses, 234 são crianças. Certo. Quando ela fala terapia dialítica, ela está falando de Na diálise, tá, gente? Que é triste também ver uma criança, né? Um adulto a gente já se condói. Imagina uma criança passando por esse tratamento. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, de 2013, existem 703 unidades renais cadastradas no Brasil. Esses dados são da Sociedade Brasileira, viu, gente? A prevalência estimada de diálise no Brasil é de 104.577 pacientes, sendo em média 1.283 casos de crianças e adolescentes. A doutora falou da região sul, a gente está falando aqui em nível nacional. De acordo com o Registro Brasileiro de Transplante, organizado pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, somente 308 crianças receberam transplante em 2013. E aí a gente pode falar também que existe uma falha do próprio sistema de saúde do país. Hoje a gente vive um turbilhão de emoções, de sentimentos, de revolta. Eu acho que a área da saúde é onde se centraliza mais essa revolta, porque a gente vê pessoas muito doentes, precisando de muitos tratamentos, cirurgias, médicos convivendo com situações inusitadas que não deveria acontecer. E essa questão, ela também é pontual e se encaixa nesse perfil aí do caos da saúde no país, né, doutora? Se encaixa. Falta profissionais, mas falta principalmente uma estrutura que possa comportar essas crianças. Não tem profissionais suficientes, faltam enfermeiros, faltam técnicos, faltam médicos, falta tudo, né? Mas eu acredito que as coisas vão melhorar. A gente tem que ser otimista, senão a gente vai se entregar, né, às fatalidades do planeta, do momento que a gente vive. Mas é basicamente uma falta geral. Perfeito. Tá aí, gente, a nossa saúde que está em jogo, né? Vamos ver se a gente reage também, tem que ter ação nossa. As notícias boas, né? Eu trouxe aqui, a doutora Mariana trouxe aqui, eu quero mostrar para vocês a camiseta, uma camiseta linda, muito obrigada, trouxe de presente aqui, ó, vou mostrar para vocês, que é da campanha. Fala um pouquinho a respeito, doutora. Bem bonita, aqui tem a Sociedade Brasileira de Nefrologia, né, fazendo a campanha, o tema que é a prevenção da doença renal começa na infância. Essa é a 11ª edição da campanha mundial do rim.
Ela ocorre todos os anos, na segunda quinta-feira de março. Esse ano será no dia 10 de março. E ela ocorre no mundo inteiro. Então tem várias traduções desta camisa, dos panfletos, de filme em diversas línguas. E esse ano é o primeiro ano que o foco foi a criança. Então eles viram que identificar precocemente, tratar precocemente a criança, contribui para uma geração futura mais saudável. Sem dúvida, e tudo começa na infância. A gente bate nessa tecla veementemente aqui no canal, falando sobre a questão da educação de base, a questão da saúde, da formação, da prevenção, né? Para não chegar depois de adultos, né? E a gente vê esse caos, esse desespero que é a gestão pública no país, né? Que é um desastre. Tá aqui então as 8 dicas que a doutora falou, eu gostaria de repetir. Tá aqui, ó, beba água, tenha hábitos alimentares saudáveis, não fume, controle seu peso, controle a pressão arterial, não tome medicamentos sem orientação médica, pratique atividade física regularmente. E para completar, ó, a doutora também trouxe um cartaz aqui falando sobre a jornada de urologia e nefrologia pediátrica, que vai acontecer no dia 19 de março no Hospital São Lucas Fag, aqui em Cascavel. Era um sábado, né, doutora? Um sábado pela manhã. Então, estudantes. Tem palestrantes aqui, olha, doutora Mariana participando, esposo também, doutora Alex, doutora Maria Cristina de Andrade, doutora Milcar Martins Giron. E as inscrições você pode fazer aí, os profissionais, estudantes também de medicina? Estudantes, todos. Olha, www.masterclinica.com.br. Qual que é o objetivo dessa jornada, doutora? Essa jornada é divulgar as principais patologias. A gente está focando em quem são obstetras, porque muitas malformações renais são identificadas ainda intraútero. Os pediatras conhecer esses principais sintomas das patologias para saber quando mandar para o especialista, que horas mandar, por que mandar. Então é mais uma divulgação mesmo. Como não tinha essa especialidade na região, o que a gente não conhece, a gente não desconfia. Então é uma forma de apresentar para eles, tornar uma coisa comum. Ótimo, ótimo. E nós ficamos felizes aí com mais conhecimento sendo difundidos aqui em Cascavel e na região oeste também. Doutora Mariana, muitíssimo obrigada por sua presença. Tenha uma excelente semana e uma excelente jornada de estudos. Obrigada, Soraya. Obrigada a todos. Muito bem, você fica com a programação da TV que fala sobre saúde 24 horas. Até mais.